Uma das formas mais eficazes de transferência de conhecimento é essa. Saber sobre um assunto que um especialista levou décadas para aprender e está tudo ali sintetizado dentro de um livro. Viajar para outros lugares, outros universos, conhecer a vida de pessoas extremamente interessantes é algo que a leitura nos proporciona. Mas nos anos escolares a gente acaba sendo obrigado a ler tanta coisa que acaba relacionando esse hábito da leitura a algo negativo. E eu era essa pessoa. Porque eu fui ler meu primeiro livro com 19 anos. E o livro era Meu Nome Não é Johnny, que eu gostei tanto do filme que eu fui lá buscar esse conteúdo na fonte. E foi um caminho sem volta. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas dicas que me ajudaram a ler mais e como conseguir ler 50 livros em um ano. Para algumas pessoas esse número pode nem parecer tão alto, tem gente que lê mais de 50 livros por ano. Só que uma pesquisa foi realizada no Brasil e descobriram que a média de livros por ano que um brasileiro lê é apenas 4. Ou seja, se você ler 10, você já está acima da média. Se você ler 50, você já vai estar muito acima da média. Por outro lado, eu te explico por que 50 tampouco é um número muito absurdo. Uma pessoa lê, em média, 30 a 40 páginas por hora. Um livro tem, em média, 200, 300 páginas. Claro, tem outros que tem muito mais, mas enfim. Em média, 200 a 300 páginas. Então, se uma pessoa dedica apenas 1 hora do dia à leitura, ela consegue terminar um livro em uma semana. Um ano tem 56 semanas. Se você lê um livro por semana, logo você consegue ler 56 livros por ano. Mas para colocar em prática esse hábito de ler 1 hora por dia, você tem que criar um sistema favorável para isso. E é sobre isso que eu vou falar agora. A primeira dica que eu dou para quem quer começar a ler mais é facilitar esse hábito. E uma forma que para mim deu muito certo de facilitar isso é um Kindle. Esse produto aqui, ele é um leitor de livros digitais e ele facilita muito a vida. Você cabe uma biblioteca aqui dentro, você pode levar para qualquer lugar e leva para viagem. Então, se você quiser ter uma viagem longa, você não precisar carregar muitos livros e tudo mais, leva só isso aqui, você tem uma biblioteca que te acompanha aí na sua viagem inteira. É em torno de R$400, R$500, tem bastante promoção, então se você tiver condições de comprar, eu super indico. Agora, bora pro vídeo. A primeira coisa que eu indico para quem quer começar a ler mais é tratar a leitura como uma prioridade na sua rotina. Por exemplo, eu queria ler mais, mas eu nunca encontrava tempo para fazer isso. E eu acabei percebendo que, na verdade, não é sobre tempo, é sobre prioridade. Porque o tempo eu tenho, mas eu dedico esse meu tempo fazendo outra coisa. E nesse caso, não é só prioridade, é também sobre hábitos. E um dos hábitos que eu adquiri, que eu acho que foi muito importante para essa mudança, foi ter um lugar específico para celular. Mas por que um lugar específico para o celular? Porque eu sempre andei com o celular no meu bolso, mesmo dentro de casa. E isso fazia com que vários minutos do meu dia fossem desperdiçados dessa forma. Eu precisava olhar as horas, eu pegava o celular. E aí nessa, olhava notificações e tudo mais, passava 20 minutos. Eu ia ao banheiro, levava o celular. E aí uma simples ida no banheiro, meia hora de vídeo no YouTube. Eu ia beber água, olhava o celular. Um descanso do trabalho, olhava o celular. Então, o fato de deixar o celular num lugar específico fazia com que eu não precisasse ficar olhando o celular toda hora. Logo, esses tempos aí de notificações, de YouTube, de rede social e tudo mais, eles não estavam mais sendo gastos com isso. E esse tempo que não estava sendo gasto com isso, eu consegui colocar para leitura. Então, ao invés de deixar o celular sempre disponível, eu deixo o Kindle sempre disponível, ou um livro sempre disponível. E outra coisa que me ajudou bastante foi não assistir coisas no celular quando eu estou entediado. E isso acontece bastante no meu dia. Então, se eu preciso resolver alguma coisa burocrática, pegar alguma fila e tudo mais, eu, ao invés de levar o meu celular ou ficar vendo coisas no meu celular, eu levo o livro e fico lendo o livro. Se eu vou jantar, almoçar, lanchar, ao invés de fazer essas coisas olhando para o celular, eu faço essas coisas lendo o livro. Na hora de dormir, ao invés de levar o meu celular, que além de ser extremamente estimulante, aquela luz azul na sua cara e dificultar o meu sono à noite, dificultar a qualidade do meu sono, ao invés de levar o celular, eu levo o livro. Isso, inclusive, muitas vezes, dependendo do livro, facilita bastante pegar no sono. E apenas com essa pequena mudança de hábito, eu notei uma mudança significativa na quantidade de leitura que eu tinha no meu dia. Bom, como eu disse antes, a escola me deixou um pouco traumatizado da leitura, porque eu só lia coisas que eu era obrigado a ler e coisas que iriam cair no vestibular. Só que não tem que ser assim. O livro ele é só um meio de transmissão e ele pode tratar de diversos temas. Ele pode ser um livro religioso, pode ser um livro acadêmico, pode ser um livro de entretenimento, de piada, autoajuda, de desenvolvimento pessoal, científico, enfim, ele pode ser várias coisas. E assim como aconteceu comigo, eu já vi isso acontecer com várias pessoas. Você não precisa ler livros clássicos, aqueles calhamaços de 1000 páginas, para você se achar uma pessoa intelectualmente superior a outra pessoa. Nada disso.
Eu já vi gente que dizia que odiava a leitura, mas conseguia devorar livros assim... Sabe esses livros que ficaram bastante na moda, tipo Harry Potter, 50 Tons de Cinza e tudo mais? Pois é, pessoas que se diziam não leitoras leram esses livros em questão assim de poucas horas, ou 1 ou 2 dias. Então você vê que o problema não está no livro, o problema está no conteúdo dele. Então você tem que encontrar um conteúdo que você goste de ler, não existe regra para isso. Outra coisa que me ajudou bastante foi separar o que eu preciso ler do que eu quero ler. Então eu geralmente leio em torno de 2 a 3 livros ao mesmo tempo, misturando eles entre os que eu preciso ler e os que eu quero ler. Porque se eu só deixar livros que eu preciso ler, eu vou ficar com bastante preguiça de ler. Se eu só deixar livros que eu quero ler, eu não vou ler aquilo que eu preciso. Então eu preciso fazer uma mistura desses dois para conseguir dar conta de ler tudo que eu quero. Audiolivros. Essa dica é um pouco controversa, porque tem gente que considera que audiolivro não é leitura. Mas eu considero que é. Para mim, o audiolivro ele é muito importante para quando eu não tenho como ficar fisicamente segurando um livro e ainda assim conseguir ler. Por exemplo, quando eu vou lavar uma louça, quando eu vou arrumar a casa, quando eu estou na academia, quando eu estou pegando algum transporte e tudo mais. Todos esses tempos, se eu não puder ler um livro, eu consigo ler o livro através da escuta. Então, para isso, eu uso o Audible, que é uma plataforma da Amazon também. Hoje parece que eu estou fazendo só propaganda da Amazon, né? Mas enfim. Eu uso o Audible, que ele tem 1 mês de graça se você for usuário novo. Só que geralmente esses livros são em inglês, se você usar a plataforma do Audible dos Estados Unidos. Se você usar outras plataformas do Audible, e você nem precisa usar VPN para conseguir acessar o Audible da França, da Itália, da Índia e tudo mais, você consegue ter acesso a essas plataformas e acessar o conteúdo naquela língua também. Então eu uso o Audible para escutar livros de desenvolvimento pessoal, de ficção científica ou de divulgação científica também, sabe? Aqueles livros que não são tão assim engajadores na hora de você ler. Por exemplo, Sapiens, que provavelmente muita gente tem aí na sua lista de leitura, mas até hoje não conseguiu ler porque é um livro muito grosso e tudo mais. Se você colocar ele no Audible, ele vai ter em torno de, 30 horas. Então quando você pega um livro de 700 páginas, ele parece mais amedrontador do que um arquivo de áudio de 30 horas. 30 horas, se você dividir aí por semana, você consegue acabar com ele assim muito rápido. Já ler um livro de 1000 páginas, 700 páginas, já é um pouco mais complicado e requer muito mais dedicação, assim. Então eu acho que o Audible é uma ótima dica para você incorporar e conseguir ler mais. Esse sistema de usar Audible de outras plataformas também é muito interessante para quem quer praticar outros idiomas, né? Então, além do inglês, digamos, se você está aprendendo outros idiomas, você consegue praticar pelo menos a escuta desses idiomas ouvindo livros interessantes. E por último, só uma observação aqui, o Audible ele é a maior plataforma de audiolivros do mundo, ele tem assim um acervo gigantesco e ele é pago. Só que tem outras alternativas que são mais baratas ou que são até de graça. Tem livros que são de domínio público e algumas pessoas voluntariamente leem esse livro para deixar de livre acesso para todo mundo. E tem outras opções que são de graça, por exemplo, se você colocar o título do livro no YouTube, muito provavelmente você vai encontrar esse livro em audiobook. Se colocar ele no Google, você também pode encontrar ele de graça. Então, assim, tem outras alternativas que não são pagas. Outra dica que para mim é muito importante, mas eu consegui aplicar só depois de muito tempo, é não ter vergonha de abandonar o livro pela metade. Ou no início mesmo. A vida é muito curta para você desperdiçar em coisas desinteressantes. E olha que para mim ainda é um pouco difícil, porque eu não largo fácil de um livro, mas quando eu vejo que ele tá ali indo para um rumo que eu não curto muito, ou a escrita não é do jeito que eu gosto, ou tá cheio de clichê, eu abandono logo porque tem uma infinidade de outros livros que eu quero ler e eu não vou ficar perdendo meu tempo com aquilo. Exemplo disso são livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, que muitas vezes o título é bastante chamativo, mas quando você começa a ler, não tem nada a ver com aquilo que você esperava. Ou livros que foram feitos só para vender, sabe aquela ideia de que esse livro poderia ser só um artigo de algum blog, mas aí alguma editora comprou a ideia e resolveu falar, olha, isso aqui que você fez em 10 páginas, transforma num livro de 200, porque é para eu conseguir vender. E aí, esse tipo de livro, quando eu percebo que é assim, eu já abandono também. Se você gosta do que você está lendo, se você se interessa por aquilo que você está lendo, com certeza você vai ler mais tempo. Eu, por exemplo, adoro biografia. Tem gente que acha chato pra caramba. Eu não gosto muito de livro de fantasia. Adoro filme de fantasia, mas livro não é muito minha praia. Então tem pra tudo quanto é gosto. E a última dica que eu te dou é contabilizar e ter uma espécie de segundo cérebro.
Essa ideia de segundo cérebro ela foi tratada por um escritor chamado Tiago Forte, que ele guarda todas as informações que ele consome, todos os livros e tudo mais, numa espécie de biblioteca externa, para ele não precisar toda hora lembrar de cabeça das coisas que são importantes. Eu não uso esse conceito ao pé da letra. A forma que eu uso é, toda vez que eu leio um livro, eu coloco eu tenho uma anotação no Notion, então eu coloco todas as anotações que eu acho importante daquele livro, porque se no futuro eu precisar ir atrás de alguma informação, eu sei onde eu posso buscar. Eu não preciso ler de novo um livro de 500 páginas para achar aquele conceito que eu queria achar. Eu simplesmente vou na minha biblioteca e olho o que eu anotei sobre aquele livro, tudo que eu achei importante. E anotando as minhas observações sobre aquele livro, anotando as coisas que eu acho importante, também é uma forma de contabilizar, de conseguir mensurar quantos livros eu li, quais são os livros que eu li, quais são os gêneros e assuntos que geralmente eu gosto de ler. É até um exercício de autorreflexão e eu acho bastante importante. Eu vou deixar aqui no comentário fixado no vídeo o template que eu uso no Notion para te ajudar a usar esse método também, caso você queira. E eu espero que essas dicas te ajudem a ler mais. Valeu!